isso faz toda a diferença. Se você pensa em que tipo de resultado. Como você apresentou lá? Assim, exatamente assim. Mas o que você está falando, Lilian, eu acho legal, assim, né? Super tem a ver, assim, porque, enfim, quando você vai ler poemas, as pessoas. Essa coisa da entonação, cara, é uma coisa que eu achei, meu Deus, né? Eu tenho vergonha, assim, de ver as pessoas. Eu lembro, sei lá, tem pessoas super famosas, poetas, oh meu Deus, idolatrados, que às vezes vai ler, eu fico, ai meu Deus, porque tem uma coisa de. Né? Ninguém pode curar os outros, cama selecionada, né? Sabe? Ou seja, você tem que beber absinto. Tem uma solenidade, assim, né? De você lidar com esse tipo de, enfim, texto, né? Não, mas você tem um trabalho disso de outra natureza, assim, né? Não, mas tem tudo a ver que você estava fazendo. Eu estava pensando, cara, pegasse um trabalho desse na oficina ia dar coisas fantásticas, porque... Né? Pega aí, pode copiar. Não, se você quisesse, copyleft, velho. Não, no caso de você desenvolver mesmo, assim, né? Porque massa, é muito potente, né? Como essa fala, pode ser de mil formas diferentes. Sim. Acho que assim, tem uma ironia embutida nisso, assim, que pô, um poema você espera que faz de coisas grandes e de sentimentos e da natureza, e aí vira um monte de merda sem sentido, assim. Mas uma forma de poema tem refrão, né? Existem cabeças de Nogueira, cama selecionada, sabe? Vira uma coisa, né? E só pra responder a coisa, desculpa, Zé, que você tava falando, cara, uma coisa que eu pensar em termos sonoros, assim, um procedimento similar, ou seja, eu não sei onde é que, talvez você possa até me ajudar a pensar nisso, assim, uma coisa que eu sei que no YouTube existe isso, assim, né, mas é legenda automática, né, então, ou seja, falar alguma coisa, vai sair uma legenda automática, já cagada também, e aí pega essa legenda automática, lê essa legenda automática e vai ficar cagando até virar um texto totalmente, mas aí precisa pensar que texto, que forma, assim. Nossa. Não, isso aí, eu não sei muito bem como é que como que daria como que você conseguiria acessar especificamente o sistema de legenda automática do YouTube, né? Provavelmente deve ter alguma coisa que você consiga, acho que até o Marcelo certamente sabe, mas quando, por exemplo, eu sei que na maioria dos navegadores você consegue abrir aquele inspetor ali que vai te mostrando o que está acontecendo, né? Pode ser que esse texto apareça em algum lugar ali. Você tem que achar um jeito de ir catando ele. Né? Mas você queria pegar o texto ou você queria transpor todo o processo para o áudio? Então, assim, é uma voz sintética que lê um texto em português, que passa para um tradutor que vai ler o texto em... Eu entendi que ele queria fazer assim. Porque, assim, no celular tem essas coisas, né? Do teclado, com modo de entrada por voz, ele transcreve, você instala várias línguas. Então, assim... Seria meio laborioso, mas você conseguiria fazer isso com o seu celular. Então, assim, mas essa é outra coisa que eu acho interessante, a ideia de ser laborioso, assim, de ter um comprometimento com uma coisa inútil, assim. Então, por exemplo, YouTube, pensar assim... Depois, no final do processo todo, você vai poder colocar uma frase que assim, na elaboração foram gastas 3.000 horas de trabalho inútil para produzir essa merda. Por exemplo, no YouTube, uma coisa que eu também fico pensando, se eu registro os passos dessa cadeia, se faz sentido isso. Por exemplo, porque no YouTube podia ter tipo um canal do YouTube, uma série de canal, sabe? Você lê o mesmo texto, aí você lê um texto, aí beleza, no outro dia, aí gera a legenda cagada, no outro dia você lê a legenda cagada, isso vai eternamente, e é um canal do YouTube só com esse tipo de merda. Pode ser um vídeo de você escrevendo no próprio tradutor, tipo, compartilhando a sua também, alguma coisa assim do gênero, né? Isso aí é uma coisa meio, assim, acho que tem... Cada aspecto disso que você está falando, né, é um procedimento em si que pode virar um tipo de direcionamento para a obra, entendeu? Sim. Né? Então, por exemplo, nesse ponto que está aí agora, por exemplo, seria uma grande jogada de marketing que você podia fazer, que é fazer um livro com esses poemas, né? E que acontece? Mas eu tô pensando que o grande valor, assim, que algumas pessoas vão enxergar no livro é justamente saber qual é o poema, né? Você poderia pegar só os poemas e editar um livro ali e tal, né? Pode ser o nome e tal, não sei o que. Mas você saber que aquilo ali é Passárgada, que o outro é o Poema da Pedra, que o outro é, né, o
classificação do exílio, é que dá essa dimensão, porque na verdade o que você está fazendo aí? Você está plagiando, só que você está plagiando numa outra dimensão. Tem um fundo comum, Né? O que você fez aí foi plágio. Sem dúvida. Você pegou exatamente, você pegou o texto, né? Só que em vez de você dar um tapa, né, e tentar não deixar parecido, né, o que aconteceu? Você foi levando o plágio para outros lugares e quando ele voltou desse jeito. Né? Isso é uma coisa interessante. Se tivesse o programa do Jô Soares, provavelmente você o Vinícius aqui fez um livro. Caramba! Ideia Você vai ter que ir no Danilo Gentili. Mas tem uma coisa assim, uma coisa que você está falando, David Letterman. essa curiosidade do procedimento, assim, né? Por exemplo, sei lá, já cheguei, tocar em algum lugar que as pessoas não estão habituadas a ouvir esse tipo de coisa, música experimental, etc. Sei lá, com guitarra ligada no computador, com o PD, interagindo com o vídeo, alguma coisa assim. Aí a galera fala, meu, o que aconteceu? Que porra é essa, né? Aí o cara, meu, o que aconteceu? Você fala, não, isso aqui tá ligado assim, ele pega esse parâmetro e ele interage dessa forma. Ah, não, aí isso toma um valor, né? E do nada fala, nossa, então isso é... Então eu fico pensando se isso não... Por exemplo, se eu quero colocar isso em papel, em livro, etc, alguma coisa assim, né? Que seria engraçado pra caramba. Mas assim, eu vou publicar agora alguns poucos deles, eu queria fazer uma coisa maior, assim, né? Mas eu fico pensando assim, se deixar evidente esse procedimento que eu utilizei ou não deixar evidente. Porque se deixar evidente, as pessoas vão falar, ó, que interessante, vem aqui no Jô Soares falar sobre isso, né? Agora, se não deixar evidente, vai falar, meu, mas que porra é essa, assim, também, né? Então, eu não sei, eu me pergunto, assim, acho que a coisa de deixar como não evidente trair essa estética. é a jogada de marketing mesmo, entendeu? Você vai articular... Mas eu acho que faz parte do processo, talvez, porque você está ligando com uma isotopia, é um lugar comum. Sim. Tipo, se a gente não tivesse o conhecimento que eram esses poemas, será que a gente ia ter achado tão legal? Eu acho que o elemento de plágio ele tem talvez uma dimensão relativamente pequena no processo, né? Dizer, será que você ia ver o ruído do tradutor parece ter muito mais valor aí do que o material de entrada. Mas conceitualmente a ideia do plágio, ela está ali. É um plunderphonics, né, quase. Eu vou falar, muito no Sim. inclusive no nome. Você podia pegar o seu nome, botar no Google 30 vezes e aí esse é o Vinícius. Ou do próprio, né, autor do poema. Porque ele tem a capa do CD, do álbum. Ele faz uma brincadeira com os títulos. Mas tá no ouvido, é muito nítido isso. Eu associaria um pouco mais o experimento, que acho muito legal, né? Como um tipo de glitch literário, né? Tipo, não sei se você conhece essa estética. Sim. Na música, tipo, para a gente que trabalha com som, uma estética interessante. Mas eu queria fazer um comentário a respeito de uma ideia que fala um cara que chama Bernard Stiegler, que ele é um filósofo aí do som, e ele fala de um resíduo, né, na área de ciência da informação. Existe um conceito muito importante que é a entropia, né, e esse que é como um resíduo dos sistemas fechados. Aí o que ele diz é que essa automação algorítmica, né, que é precisamente o mecanismo que você está usando como fonte de informação, ele é muito entrópico. Aí aparece toda essa nova... Né, mas que ele fala assim, o resultado dessa automação algorítmica é uma liquidação do conhecimento. Ele é pessimista, né? Ele diria que o input, né, o que você entra, né, o poema real, ele é conhecimento. Aí o que acontece no sistema fechado e o resíduo que vai saindo enfim, um material rico, né, para se pensar esteticamente. Mas assim, uma coisa a respeito dos palpites, né, para fazer a peça. Penso assim que você está lidando com sistemas muito recentes, de alta tecnologia, que envolvem quase que
os avanços de tecnologia digital mais, ou dos mais, né, de inteligência de máquina, você até mencionou alguns dos procedimentos que são usados, né, que quando tem uma palavra, né, que ocorrência tem depois, né, com respeito à palavra que já apareceu, qual que pode aparecer, tem menos chance, né, essa capacidade de um sistema de eliminar possibilidades, né, que precisamente permite fazer aquilo em tempo real. Então, é um robô poderoso, né? É aquele, a gente ri, né? Mas é tipo, um robô bem poderoso. E que há só 5 ou 6 anos que está ali. Claro, ele tem toda essa situação entrópica que eu falei. Mas acho que é interessante que você tente lidar com a propriedade que ele tem, né? Que ele funciona em tempo real. Eu estive recentemente no Japão e não consegui aprender japonês, né? Nos 15 dias antes, nem kanji, nada. Aí eu tive que comprar um aplicativo e realmente eu consegui fazer muitas coisas graças a que eu ia aprendendo imediatamente, né? Então, essa parte que qualquer celular consegue traduzir para qualquer língua em tempo real, né? Acho que é uma possibilidade para você pôr em uma situação de participativa, sei lá. Então, isso legal. Eu queria falar sobre isso, acabei esquecendo, assim, né? Aí duas coisas. Primeiro, assim, você falou dessa questão do conhecimento, né? Bernard Stiegler, né, que você falou, o filósofo, né? Você falou que um bom input seria o conhecimento e o output, depois dessa deformação estocástica, entrópica, assim, né? A manutenção de entropia. Mas é justamente isso, eu não estou tomando conhecimento como um valor positivo, assim, entendeu? A ideia é justamente lidar com um grau de fricção que dissolva isso nessa espécie de idiotia mesmo, assim, sem nonsense, né? A ideia que você falou também é uma ideia muito importante para mim, estar usando o Google, tem que ser o Google, assim, né? Por quê? Porque ele é uma empresa capitalista que sabe tudo de todo mundo e domina. Isso é conceitualmente extremamente fundamental para mim, assim. Tem um artista que chama Pierre Huyghe, né? Ele teve na 32ª Bienal, alguns de vocês devem ter visto isso daí. Um trabalho dele que estava lá era uma sala com as moscas, assim, não sei, alguém viu isso? Não. Tinha uma sala com um monte de mosca viva, que às vezes morria, às vezes tinha bastante. Eles tinham um carregamento de mosca, cada semana eles traziam um monte de mosca, assim, né? E aí, ele tem um trabalho que ele chama, acho que chama Celebration, se eu não me engano, assim, né? Que tem uma vila nos Estados Unidos que é a Disney que fez, é uma coisa assim, uma espécie de um neighborhood, assim, um bairro que a Disney comprou e fez, assim, e ele tem uma estética como se fosse filmes da Disney, aquela coisa, sabe, sei lá, não sei explicar exatamente, assim, mas todo mundo já viu filmes da Disney, assim, uma espécie de coisa bonitinha e tal, né? E aí o trabalho dele, ele fez um mito de fundação para a cidade, assim, ele faz uma parada celebrando o mito de fundação que é reencenado, uma cidade fundada pela Disney, assim, né, vendida a preços altíssimos para ter essa espécie de fantasia de que você está vendo no filme da Disney. E ele, nessas negociações super malucas lá, conseguiu fazer esse trabalho artístico que ele reencena, não sei com que sazonalidade, assim, esse mito de fundação que é a reencenação da primeira cena do Bambi, né? Aí ele traz um veado, ele traz um coelhinho, assim, e tal, e eles fazem uma parada uma coisa muito louca, assim, e é um tipo de ação que me interessa muito, porque é uma ação de, digamos assim, não enfrentamento, assim, óbvio, assim, essas ideias de não, pô, é a Disney, capitalismo, não sei o que, não sei o que. O cara tá dobrando a aposta, assim, falando, não, você vai fazer uma vila, não sei o que, não, vou fazer um mito de fundação pra ela, assim, né? Então, é um tipo de estratégia artística que eu me interesso muito, assim, porque me parece que, às vezes, esses discursos de, vamos, pô, então não vou
Google não, vou pegar um camarada meu que sabe trabalhar, ou qualquer outro software menos, assim, né, uma empresa menos poderosa, e fazer isso, e vamos tentar fazer, assim, e tal, né. Então, pra mim, isso acaba, às vezes, é uma coisa que me parece que está ficando cada vez mais recorrente, assim, esvazia um pouco desse poder, assim, dessa coisa de, não, é uma espécie de sacrifício quase, assim, eu tô me jogando num vulcão, sei lá, assim, vem Google, faça isso, me controle, me domine, me destrua todo esse tipo de merda, saca, assim, né? Então, ser o Google é muito importante pra mim, assim, né? Desculpa, não sei se eu respondi exatamente. Sim, legal. Eu queria fazer 2 comentários. Que acho que vai nessa direção também, e eu acho que a gente riu bastante com os exemplos, tudo, mas certamente é tudo muito dramático, né? Muito trágico. Total, é terrível tudo isso. No Google Docs, por exemplo, isso eu notei redigindo lá o nosso projeto do Som, né? Eles incorporaram uma estratégia de corretor ortográfico que não é mais ortográfico agora, ele é baseado justamente nessa questão das frequências das palavras e dos bancos de dados que eles montam. Assim. Então ele sugere que algumas palavras estão erradas quando elas estão ortograficamente certas, mas porque ele acredita que é mais provável que viesse uma outra palavra naquele lugar. Então ele sugere, às vezes, troca de tempo verbal e coisa assim, ou mesmo troca de palavra. A confusão do esse com esta, né, não sei o que, ele sai botando essas coisas. E, na realidade, como ele se alimenta, né, de uma montanha gigantesca de merda, que é a internet, ele tem alto potencial para ir afunilando, né, e canalizando assim, a sugestão das pessoas que estão menos seguras de se é o certo assim ou assado, de escolher a opção que é a mais provável, porque é aquela que tem 1 bilhão de resultados no Google. Né? Então, até logo assim, todos os textos do Google Docs também vão estar gerundiando, assim, porque, enfim, isso é muito mais provável de acontecer, né, na internet do que, sei lá, alguma escrita um pouco mais formal, né, de algum jeito. E a outra coisa que eu ia comentar, então isso daí talvez tenha um ponto aí de ligação com isso, né? Assim, como é que essas ferramentas também elas moldam a cultura, né? E a longo prazo sabe-se lá o que isso vai virar. E a outra coisa que eu ia comentar foi, assim, por acaso me veio assim, esse paralelo de um texto que a gente estava discutindo recentemente lá no grupo de computação musical, e eu acho que eu cheguei a mencionar ele aqui, porque ele era uma crítica sobre as estratégias de aprendizado de máquina baseadas em redes neurais e não sei o que, né? Que chama, o texto chama Inteligência de Nível Humano, Human Level Intelligence, or Animal-like Abilities, ou habilidades animalescas, né? Então compara um pouco assim o tipo de estratégia que se usava, por exemplo, na década de 70, quando começou a história de inteligência artificial, e na década de 80, as primeiras tentativas de construir modelos e métodos, né, de tradução automática, que assim, partiam assim, de todo o conhecimento que se tinha sobre as línguas, sobre as gramáticas. Então, é uma pilha de conhecimento a priori que você tentava articular dentro de programas e modelos de computador para tentar construir coisas que passavam por um crivo, assim, de um especialista que chegava e falava assim, não, isso daqui tem um parâmetro, né, de tradução bem feita ou mal feita, enfim, e era um sonho que jamais, assim, chegou nem próximo do tipo de realidade que a gente tem hoje com tradução automática. E essa outra abordagem, que na verdade joga fora todos os modelos e todas as gramáticas e passa só de trabalhar com probabilidades e aquelas, né, n-gramas, né, que são essa história de você saber a palavra dentro do contexto das outras palavras, tudo do ponto de vista probabilístico. Né? E aí esse texto estava discutindo que uma das coisas importantes que aconteceu bem recentemente, com a entrada desses mecanismos de aprendizado de máquina baseado em redes neurais e que, enfim, realmente atingiram assim, um sucesso sucesso no sentido numérico, né, de acertar, por exemplo, classificação de imagens. Então você pega, joga as imagens, isso é um avião, isso é uma maçã, isso é não sei o que, classificadores automáticos e coisas assim. Uma das coisas que foi uma mudança de paradigma, no caso específico da tradução automática, foi que aqueles primeiros caras lá da inteligência artificial, os vovôs, né, eles tinham como meta fazer uma tradução tão boa quanto um ser humano podia fazer. Esse era o alvo e a métrica de qualidade de uma implementação que você propusesse era sempre em relação a
esse ideal. Hoje, o baseline é o 0. O baseline é assim, eu entro numa página da internet em russo e eu não entendo porra nenhuma. Então, se um mecanismo vai me dar alguns elementos com os quais eu consigo ter uma ideia do que se trata, aquilo lá, isso já é uma grande melhoria. Então, a métrica já diz assim, joinha, né? Assim, foi, nossa, tô 300 milhões % acima do que eu estava sem nenhuma ferramenta antes. Melhorou porque a métrica é mais... Isso, você troca a métrica. Não, é exatamente isso que ele coloca. Você troca a métrica e o que é uma bosta, na verdade, vira uma maravilha, porque você já não sabe mais distinguir bosta de maravilha. É basicamente isso. Então, isso é maravilhoso, essa frase. É isso, sei lá. Como chama o artigo? Chama Human Level Intelligence or Animal-like Abilities. É a inversão do teorema dos infinitos macacos, né? Assim, o macaco infinito, né? Macaco que você, se der tempo suficiente, ele vai digitar o Hamlet, né? Você bota todos os seres humanos na internet e um dia vai acabar qualquer tipo de estruturação gramatical, língua e tal. Mas isso que você falou nessa última coisa aqui, né? Que é, acho que é do Kenneth Goldsmith ou do Boris Groys, agora não lembro, mas ele fala, né? O único meio para uma possível emergência do novo é o ordinário, não diferente, né? Ou seja, pega essa ideia do novo, assim, essa da bosta e da maravilha, a gente trata muito próximo. O ordinário, o bosta, o lixo, com, nossa, o fascinante, assim, né? Acho que essas coisas estão muito juntas, assim, tem que estar, assim, eu não sei, pra mim, não, é isso, é o meme, não sei, é isso. Talvez os memes da internet me fascinam muito mais, acho que tem um valor artístico muito maior do que muita coisa que está circulando em galeria de arte contemporânea, assim, saca? Desrespeitam a relações humanas, tipo, sei lá. O Henrique falou do meme na tese dele, não? Mas meme não é só esse meme da internet, claro. Mas meme. a memética, né? Que é então, o meme é uma coisa do Richard Dawkins, cara, de um biólogo. Sim, ele pegou por aí. Que virou assim, legal, uma gíria que quase já não tem mais nada a ver com Não, você vai ler, é super legal. Não, eu tinha lido esse, é do Gen Egoísta, né? Eu li esse livro, enfim, quando eu era biólogo, teve há muito tempo, aí de repente começou a surgir as coisas do meme, meu Deus, do Richard. E aí virou uma coisa... E aí tem um vídeo do Richard Dawkins, que ele abraça essa ideia do meme. Aí ele vai tocar, tem um synth, assim, de sopro, e os caras começam a fazer uns memes ao vivo também, assim, o cara se jogou, assim, sabe, cara? Enfim, mas é isso, acho que foi muita coisa, nem vou falar mais nada. Eu queria falar uma coisa só, que eu fiquei pensando sobre isso que eles estavam falando de, sei lá, do Google e melhorando, tipo, dos avanços tecnológicos da tradução e como que eles vão, né? Eu fiquei curiosa, assim, pensando que como seria se você fizesse o mesmo processo, tipo, isso tem a ver com documentar o processo de quais 30 línguas você vai usar e que ordem você vai usar. Mas, tipo, daqui a um ano no Google, quando já tiver, tipo, já, sei lá, qual versão que vai ser, e se as palavras vão mudar, tipo, o mesmo poema, sei lá, fiquei pensando... e montando um mapa cronológico. Como se fosse um mapa, porque isso também mapeia, tipo, exatamente, então, você vai mapeando que dia que cama selecionada vai virar na cama que escolheu. Mas é muito provável que sim, porque como é uma tradução estatística, depende dos textos que estão circulando nesse gigantesco banco de dados, ou banco de merda do Google, né? E depende do que está sendo... No Google, não sei se você já viu o Google Trends, né? Essa ferramenta, é uma ferramenta que eu acho super maluca também, que você consegue... o próprio Google, assim, não sei quanto que é verdade isso também, mas faz sentido, né? Você digita uma palavra e ele te dá estatisticamente quantas vezes aquela palavra foi procurada, acho que de 2004 até 2018. E é fascinante, uma coisa, por exemplo, você procura alguém que morreu, assim, sei lá, você vê que quando a pessoa morre dá um pico, assim, né, na pesquisa. Tem vários eventos, assim, que disparam flutuações muito reconhecíveis nessa procura, assim, né. Então é muito louco, porque as palavras vão mudando, vai ter um ano, vai ter a crise da cama selecionada, aí tu não vai falar cama selecionada, aí você vai gerar outro negócio, ela vai... Se tivesse a palavra caminhão, já era. Se olhar lá, não, isso é fantástico, porque é um processo de tradução que depende em última instância, parece algo absolutamente abstrato, mas está profundamente arraigado nos eventos, na determinação da realidade política. Que isso diz muito, no fim das contas, não diz nada, mas... Tipo, sim. Sem contar ainda com essa coisa que não é bem clara, né, mas a gente presume que acontece, que é a escuta, né,
do que se fala. Sim, Tipo, então, como que isso entra também no algoritmo? Tipo, né? Eu não sei que textos que eles procuram. Eles falam, a gente procura em textos, imagina que são textos que, enfim, na internet você tem acesso a textos. Porque quem não aconteceu de falar um negócio, não digitar nada e aparecer a propaganda daquele telefone hoje em dia, assim. Tipo, né? Mas isso que eu acho um pouco fascinante, assim, o Google é uma empresa extremamente, sim, perversa e parece, assim, assustador. Isso que o Marcelo falou, pô, a gente tá rindo, é uma coisa extremamente cômica, mas sim. Bastante dramático tudo isso, assim, né? A questão de, por exemplo, todo mundo poder falar merda na internet, qualquer um pode falar hoje em dia, e proliferação de coisas. E o Google vai achar isso, né? A gente tá falando desse portamento. Várias notícias. Não, vai aparecer cama selecionada. A questão é que antes do Google eleger aquilo como selecionar essa cama, né? As moscas, elas vão chegar e elas vão realçar esse conteúdo, né? Através dos retweets e das coisas assim. Então, claro. A coisa é muito construída por seres humanos, né? Não é só o Google que constrói. Não entendendo o Google como algo abstrato. Isso é muito fantástico também, porque assim, isso que o Marcelo falou, bom, é tudo construído por seres humanos, ou seja, todos esses dados, essa merda que está no Google, são pessoas que alguém escreveu aquilo, né? Também, né? Enfim, mas é um número tão volumoso que é isso, é uma espécie assim, como que essa, digamos, como que essa saturação de subjetividades elide completamente a identidade, assim, da coisa, assim, sabe, mano? Uma espécie de estratégia de elisão da identidade pela sua saturação, assim, de vozes, assim, saca, mano? Vocês conseguem ver aqui, ó, isso é o gráfico de caminhoneiro. Olha, é isso aí, ó, saca aí. Coitado, vai voltar, né? Eles vão voltar pro esquecimento muito rápido. Mas eu acho que daqui uns 2 meses eles voltam a ter outro pico. O lugar mais procurado foi o estado de Sergipe. Você conhece isso aqui, Vinícius? O Zé devolveu hoje. É livros do Douglas Kahn. Qual que é? Chama Mainframe Experimentalism. Esse livro acho que tem bastante. Na internet, hein, gente? Então, ele fala justamente do início da arte computacional quando você fazia com mainframes, né? E tem um miolo aqui que é só sobre poesia, e tem vários trabalhos, eu não li essa parte, li a parte de música, né? Mas tem vários trabalhos que fazem, que eu lembro da época que eu fazia semiótica, estudava, que já colocavam essa tecnologia como um aspecto crítico para gerar poemas aleatoriamente a partir de banco de dados. E teve, acho que uns 4 ou 5 capítulos só sobre isso. O exercício programador dos meus alunos de introdução que entregaram uma semana e meia atrás era a geração de poesia dadaísta. Sem contar, né? Então, mas é que tem essa filha, assim, né? Usava o Google. Como que isso também, esse tipo de procedimento, que tem a ver, sei lá, com Tristan Tzara, com William Burroughs, assim, como que isso circula discursivamente também, assim, né? Porque, enfim, o que o Tristan Tzara estava falando no Manifesto Dadaísta era enfim, ter o Google já muda tudo, assim, por exemplo, ter o gravador de fita magnética, no caso do Burroughs, já muda tudo. Como que essas coisas também, elas são conceitualmente importantes para, porque por mais que pareça poesia aleatória, estocástica, não sei como chamar, assim, né? Mas como que está sendo mobilizado, assim, que elementos que estão ao redor disso que estruturam essa poética que são tão importantes quanto recombinar palavras, por exemplo, assim, né? Que isso foi feito, como o Fernando falou, acho que não foram poucas pessoas, não foram muitas talvez, mas não foram poucas também, né? Porque quem tinha acesso a isso para fazer poesia eram 3 ou 4 pessoas. Não, mas mesmo nessa perspectiva do Tristan Tzara de vou pegar um papel, cortar e combinar, assim, né? Mesmo dependente de tecnologias um pouco mais acessíveis, assim, né? Isso foi feito relativamente, sim, documentado há vários casos, assim, né, digamos. Mas cada um deles que tem ao redor deles é uma coisa muito diferente, eu acho, assim, né? Porque isso não é dadaísmo, por exemplo, de forma alguma, assim, sabe? Isso o que o Burroughs fez não é dadaísta também, assim, né? Cada um tem uma coisa que trata muito, enfim. Outra coisa que, assim, talvez esteja ficando conservador e velho, mas achei que tem um aspecto muito legal que é essa ideia
da literatura enquanto performance, né? Um pouco quase meio zontora, assim, né? E daí essa ideia de querer colocar isso como performance sonora ou verbal, não sei o quê, me parece assim, tirar um pouco o brilho da parte interessante. Mas só... acho que como... Quer dizer, é quase como um